Semana passada, eu comecei uma nova série. Sobre o quê? Sobre o reino. E eu preguei a mensagem, os segredos do reino. Quantos foram abençoados? Só alguns? Quantos foram abençoados? E hoje eu quero compartilhar a segunda mensagem dessa série sobre o reino. E hoje a mensagem será: nada será seu até que você tenha uma revelação. Repita: nada é seu até que você tenha revelação. Diga para a pessoa do seu lado: nada é seu até que você tenha revelação. Talvez você pergunta: por que o Senhor está falando sobre o reino? Porque Jesus veio só com uma mensagem. O primeiro sermão de Jesus, em Mateus 4, ele diz: se arrependam, porque o reino de Deus chegou. Essa foi a primeira mensagem dele. E toda vez que ele ensinava, ele dizia: o reino de Deus é como um homem que fez alguma coisa. O reino de Deus é como uma noiva, o noivo. E a gente vê que Jesus pregou sobre o reino. Era a única mensagem que ele pregou, não tinha outra mensagem. Mas talvez você vai dizer: ele curou pessoas. Mas curar é parte do reino. Libertação. Ele libertou pessoas de demônios. E libertação é parte do reino. Tudo que ele ensinou foi sobre o reino. E tudo que ele deixou para nós, ele estava dizendo: eu tenho um novo reino. E esse reino, ele já chegou. Ele não virá, ele já chegou. O reino dos céus já chegou. Eu posso ver o reino aqui. E toda a mensagem da Bíblia, queridos, se você ler esse livro de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma coisa: é o ensinamento sobre o reino de Deus. Desde o começo, Deus criou Adão e Eva. E Ele pôs eles aonde? Num jardim. E quando eles caíram, o que eles perderam? Perderam o reino. Eles não perderam os céus, porque eles tinham o quê? E Jesus veio para restaurar o homem e pôr o homem de volta no reino. Essa é a mensagem da Bíblia. Jesus falou muito sobre o reino. Quando você entender o que é o reino, a sua vida será transformada. Por quê? Essa mensagem é muito poderosa. A Bíblia toda fala sobre um reino, um rei e um reino. Quem é o rei? Jesus. É o rei e um reino. E quando você entender isso, a sua vida, você viverá uma vida com prioridades. Você sabe por que você não tem prioridades na sua vida? Que muitos de nós não entendemos o que é o reino. Quando você souber o que é o reino de Deus, então você usará seu tempo, sua energia, seus talentos, e você não vai desperdiçar mais o seu tempo, porque você entendeu o que é o reino. E como eu te disse, muitas pessoas
ainda que eles sejam cristãos, mas eles não têm o entendimento. O que é o reino de Deus? Eu quero perguntar a você uma coisa. Responda aí para você mesmo. O que é o reino de Deus? E se eu te perguntar, levante agora e me diz o que é o reino de Deus. Qual seria a sua resposta? Só pense um pouco. Se eu falar assim, levanta agora e fala para mim o que é o reino de Deus. Por quê? Muitas pessoas são religiosas, eles entendem muitas coisas, mas não entendem o que é o reino. As pessoas criaram o seu próprio reino e eles pensam que lá é o reino, mas isso é religião, não é o reino. Jesus não veio para trazer uma nova religião, porque a gente tem mais de 2.000 religiões no mundo. Você acha que a gente precisa de mais uma? E muitas vezes o cristianismo é uma outra religião, que as pessoas brigam uns com os outros, protestantes, católicos, eles brigam. A gente não precisa de outra religião. Muitas religiões, por exemplo, o hinduísmo, eles têm 8.000 deuses. Um Deus para cada área da vida. Você pensa que a gente precisa? Você precisa que Monaghan ou Irlanda está precisando de outra religião? Não. O que a Irlanda precisa é pessoas que sabem que eles são cidadãos do reino dos céus. E muitas pessoas não sabem o que é. Lembre-se, eu não estou falando de religião. Muitas pessoas participam de uma religião, oram, vêm no culto, fazem coisas religiosas, mas não entendem o que é o reino é. Quando você entender o que é o reino, sua vida será transformada. Se você conseguir segurar, entender isso, você vai totalmente transformado. Vamos ler Mateus 13:11. Jesus. Vamos ler todos juntos? A vocês foi dado o conhecimento dos segredos do reino dos céus, mas não a eles. Primeira coisa, Jesus disse que o seu reino é o quê? Tem segredos. Segredos, então, é algo que não é para todo mundo, certo? Você tem que descobrir segredos. É para você saber de um segredo, a gente precisa ter um amigo que vai contar esse segredo, vai cochichar esse segredo para nós. Você sabia que a gente tem um amigo? Um ajudador? Quem que é ele? É o Espírito Santo. Somente ele pode revelar para nós os segredos do reino, os segredos dos céus. As pessoas religiosas, eles oram, mas eles não conhecem esses segredos. E é isso que eu quero chamar sua atenção. Jesus disse para os seus discípulos: vocês que têm, você que largou sua família, seus barcos e colocou o meu reino em primeiro lugar, para vocês está sendo entregue os segredos do reino. Não é para todos, mas somente para aqueles que tomaram uma decisão drástica. Algumas pessoas, eles recebem o entendimento do reino, mas tem outras que não.
Você tem um entendimento do que é o reino? O que eu estou compartilhando com vocês, queridos, sobre os segredos do reino, é uma chave para você viver uma vida que vai agradar a Deus. E também, como consequência de agradar a Deus, e a revelação que você vai ter sobre isso, você vai experimentar muitos milagres na sua vida. Você pode dizer amém? Quantos de vocês é povo de Deus aqui? Quem aqui é de Deus? Pertence a Deus? Lá em Oséias capítulo 4, Deus dá uma advertência, não para os incrédulos, mas para o seu povo. Oséias 4:6. Vamos ler todos juntos. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o quê? Conhecimento ou entendimento. Eles têm falta de conhecimento, entendimento. Eles não têm revelação. É tudo a mesma palavra. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Está me seguindo? Nada é seu até que você tenha revelação ou conhecimento. Nada é seu até que você entenda isso. Nada será seu até que você tenha revelação. Nada. Eu posso te dar muitos ensinamentos, mas nada será seu de verdade até que você entenda isso. Posso ensinar muitas coisas, mas algumas pessoas, para ir aquilo lá não é verdade, porque eles não pegam aquilo lá para eles. Só para você entender o que eu estou falando. Você é um cidadão da Irlanda? Quem aqui é cidadão irlandês? Eu sou cidadão irlandês. Você sabia que como cidadão eu tenho minhas responsabilidades? Eu também tenho direitos. Talvez eu possa ter alguns direitos, mas se eu não tiver entendimento da lei, eu não vou receber o benefício, ainda que eu seja cidadão. Você entendeu o que eu falei? Por que você não vai receber o benefício? Porque tem falta de entendimento. Se você é cidadão irlandês, você tem o direito. Se você entender o que eu falei, tem direitos que Deus deu para nós como cidadãos do reino. Você não precisa pedir. São direitos seus. Mas até que você não enquanto você não entender, não será seu. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que, pastor? Porque Deus não vai te mostrar o que você não quer ver. Você conseguiu entender? Deus não vai te mostrar. Talvez eu possa falar para você. Tem uma lei. Você pode receber benefícios. Você pode aplicar para receber um salário, para doença ou para... Mas se você não quiser ouvir, você não vai receber. Então, se você não quiser ouvir, Deus não vai falar com você. Deus não vai te dar o que você não quer saber. Deus nunca vai te levar se você não quiser ir até lá. Nunca. Vou dar um exemplo para você.
Deus não pôde libertar o seu povo que estava escravo no Egito. Por quê? Porque eles não queriam ir para lá. Não queriam sair. Então o que Deus fez? Moisés, eu quero libertar o meu povo. Vai lá, convence eles. O que Moisés fez? Moisés foi lá e falou: Deus tem um lugar para vocês, tem uma terra para vocês, Ele tem uma propriedade para vocês, uma terra que mana leite e mel. Mas você sabe, levou anos para o povo acreditar. Foram anos. Somente quando eles acreditaram, sim, vamos obedecer ao Senhor. E aí, agora eu vou fazer. Se preparem. Aí Deus enviou as pragas. E tudo que você sabe, abriu o Mar Vermelho, pragas sobre os egípcios. Mas você precisa entender o que é seu. Muitas pessoas não recebem porque eles não entendem. Você nunca vai receber o que você não entendeu. Você nunca receberá o que você não entendeu. Nada é seu até que você tenha revelação. Vou te dar mais exemplos para falar sobre o que eu estou falando. A obra da cruz foi completa. Você concorda comigo? A obra da cruz foi perfeita. Mas somente aqueles que responderam ao chamado experimentaram o que Deus tem para eles. Somente aqueles que responderam a Deus. Por exemplo, Jesus morreu por toda a humanidade. Você crê nisso? Certo? Ele morreu por nossos pecados, para que fôssemos perdoados. E também eu pergunto a você, mas quem que é perdoado dos pecados? Quem? Só aqueles que responderam a Deus. A obra da cruz foi para todos. Não tem privilégio. Aquela irmã é mais abençoada do que aquele irmão. Se você é cidadão do reino, você tem o direito. Mas a questão é, muitas pessoas não entendem o que é reino. Outro exemplo. Jesus sofreu na cruz, não somente para te perdoar, mas para curar todas as nossas enfermidades. Você concorda? Em Isaías 53:4 fala: pelas suas pisaduras fomos curados. Você vê Jesus falando sobre isso em Mateus 8:17. Ele falou a mesma coisa. 1 Pedro 2:24 também fala disso. Todas essas passagens são palavras de Deus que Ele deu por Isaías, depois Jesus falou em Mateus, depois Pedro falou a mesma coisa. Mas aí eu te pergunto, quem são os curados? Quem são os curados? Somente aqueles que respondem a Deus com fé. Queridos, ainda que os incrédulos recebam milagres, tem crente que não recebe milagre. Às vezes eu prego para pessoas que ainda não são crentes,
Falo com pessoas que não são crentes, pessoas longe de Deus. Eu falo, e de repente muitas curas acontecem. E às vezes não acontece na igreja. Um dia, Jesus estava pregando. Mateus 8 fala: um homem que não era crente, não era judeu, um centurião. E ele veio até Jesus. E aí, Jesus olhou e falou para ele: não, nunca vi uma fé tão grande. Você pode ver, ele não era da comunidade judaica, mas ele recebeu. Por quê? Porque ele teve uma revelação. Ele entendeu, ele teve uma revelação. Ele falou: Jesus, você não precisa ir na minha casa. Agora, às vezes eu vou orar na casa das pessoas. Eu imponho mãos para curar pessoas. Mas aqui ele falou: Jesus, você não precisa ir na minha casa. Sabe por quê? Eu sou homem sujeito à autoridade. Pega isso, tenta entender isso. Aquele homem não era um cristão. Ele era um soldado, um centurião romano. Mas ele entendia isso. Jesus, eu obedeço a autoridade. Eu obedeço a autoridades. E porque eu obedeço César, eu sou obediente à minha autoridade. Porque eu obedeço ele. Eu falo aos soldados. Eu tenho vários soldados que estão debaixo da minha autoridade. Quando eu falo para ele: soldado, vai. Ele vai. Soldado, vem. E ele vem. Você sabe por quê? Porque meus soldados me obedecem? Porque eu obedeço meu líder. Você entendeu? Ele fala: Jesus, eu sei quem o Senhor é. Só fala uma palavra e o meu servo será curado. Esse é o ponto. Mas quando você não tem mentalidade do reino, só você, família, você não pensa no reino. Ele estava falando de um reino. Acho que você não falou, entendeu ainda que eu falei. Quando você entender isso, que é o reino, de quem você está sujeito a um líder, e quando as coisas vão começar a mover, funcionar. E quando você tem essa mentalidade, quando você pensa só meu reino, minha família, você vai ficar só preso na religião. Você está me entendendo? Glória a Deus. Outro exemplo. Jesus disse, Marcos 16:17. Todo aquele que crê falarão em novas línguas. Você já leu sobre isso? Esses sinais seguirão os que me creem em mim. Ele disse, aqueles que creem, que eles eles falarão em novas línguas. Você será batizado no Espírito Santo. E minha pergunta é, estão todas as pessoas falando em línguas? Por quê? Porque eles ainda não conseguiram crer. Para você receber, você precisa o quê? A revelação. Sem revelação, nada que Deus falou para você, você vai receber. Você está me entendendo? Muitas pessoas não creem no batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas não acreditam em falar em línguas. E você nunca vai receber. Porque para você receber, o que você precisa? Revelação. Talvez você seja salvo.
mas você não tem a revelação completa dos segredos do reino. You may be saved, but you don't have this secret. Mas não tem os segredos do reino revelados a você. What is yours? Que você, quando você souber o que é seu, Circumstances will come. as circunstâncias virão contra você e você irá. My Lord, Meu Senhor é comigo, eu creio nele. you are going to experience. E você vai experimentar milagres. My last message. Na minha última mensagem, semana passada, eu mencionei a parábola do semeador, que Jesus disse que muitos não receberam o entendimento do reino, Because porque eles não receberam with joy com alegria that was. a semente que foi semeada. And then what happened? E aí o que aconteceu? Satanás veio And still, e roubou a semente, that is the word. que é a palavra de Deus. Jesus said that Jesus disse the kingdom of que o God reino de Deus is like what? é como o quê? The kingdom of O God reino de Deus é como o quê? a seed Uma semente that the preacher que o pregador, o pastor, está semeando. I am throwing away a lot Eu estou jogando of seeds. várias sementes. This is what Jesus said. Isso foi o que Jesus falou. Of God, O reino de Deus é como a preacher, um semeador, um pregador, um pastor. he takes the word of Ele God pega a palavra de Deus and semeia. are you taking it? Você está pegando isso? Receiving it? Você está recebendo? Jesus says that this Jesus disse que a semente é a palavra do reino. A palavra. is the kingdom. This is the seed. Essa é a semente. The seed A semente foi semeada para todos. But what Jesus said, Mas o que Jesus falou? only Somente um pequeno grupo vai frutificar. every multitude has at least four Em, types. em em toda a multidão tem pelo menos 4 tipos de pessoas. First one, O Jesus, primeiro disse: their hearts was so o coração estava tão duro, sick. eles não receberam. Listen, Eles ouviram, but their hearts mas o coração deles não estava humilde para dizer: Senhor, eu recebo essa semente. told that. Jesus falou. Other kind Os outros sit for a little receberam por um pouco, while, then ficaram felizes, mas veio os problemas. here they believed. Aqueles creem. As soon as they went home, Assim que eles chegam em casa, eles veem o problema na casa deles. no. Eles falam: não, não. Then unbelief came. Aí a incredulidade vem. Some of them, the rock soil Alguns têm and thorns, o solo rochoso, outro tem o solo com espinhos e cardos e abrolhos, e somente um tem o solo fértil, 25%, um quarto, que é o coração que frutifica. Matthew 13:11. Vamos ler Mateus 13:11. Let's read all together, please. Jesus replied, Jesus disse: knowledge a vocês foi dado conhecimento dos segredos do reino dos céus. has given to you. A vocês foi dado, mas não a eles. Or Jesus said, Então Jesus disse que os segredos do reino has given to some foram dados para alguns de vocês, mas não para todos vocês. Or Jesus said that you Jesus disse: você pode ser um cristão sem revelação. can be Christian. Você pode ser um cristão, mas sem revelação. Why? Por isso Nothing is yours until que nada será seu até que você tenha revelação. Diga para a pessoa do seu lado: nada será seu. nothing is yours Nada será seu até que você tenha recebido a revelação. Amém? is yours until you have revelation. Até que você tenha revelação. That you want to be saved. Ele não disse que você será salvo ou que você vai para o inferno. Não é isso. What?
Mas ele disse: want to bear fruit. você não vai ter frutos. You are going to be a Christian. Você será um cristão Bear fruit. que não vai frutificar. Are you producing fruits? Você está produzindo frutos? Are the people looking at you? As pessoas olham para você e podem ver frutos. Or I'm going to ask you again. Eu vou perguntar para você: Look at you. quando as pessoas olham para você, Where you work. onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, quando eles olham para você, o que que eles pensam sobre você? Maybe they are thinking of Talvez eles pensam que ele é this. Oh, that one is because it's so crazy. talvez eles pensam, você é budista, um hinduísta, ou porque a pessoa parece meio doida. Porque tá cheio de, porque às vezes cristianismo parece a mesma coisa. A única diferença é se você está dando frutos. E quais são esses frutos? Quando o poder de Deus manifesta na sua vida, as pessoas olham para você. Eles não veem religião. Eles veem o poder de Deus. Pessoas viam a Jesus por quê? Porque eles viam o poder de Deus trabalhando na vida dele. Eu nunca fiquei pregando muito para as pessoas. É porque o religioso ele faz isso. E as pessoas fogem deles. Por quê? Por causa de religião. Mas quando você tem frutos, as pessoas vão olhar para você. O que aconteceu na sua vida? Eu vejo coisas boas. Deus está movendo na sua vida. Posso visitar sua igreja? Porque o que eles vão ver? Os frutos. Tem um outro ponto que eu quero mostrar para vocês. A falta de conhecimento do reino faz a gente perder os benefícios de serem cidadãos do reino dos céus. Porque se você não tem esse entendimento do reino, você só tem essa mentalidade religiosa, você não sabe dos benefícios. Nada será seu até que você tenha revelação. Nada será seu até que você tenha entendimento. E o meu povo tem sido destruído. Por quê? Por falta de conhecimento. Falta de revelação. Você só vai pegar o que você entendeu. E o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha esse entendimento sobre o reino. Vamos ver o que Jesus ensinou sobre as mensagens. Mateus 13. Presta atenção. A semente que caiu no caminho representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então a semente é o que? Sobre a mensagem do quê? Do reino. Não é de religião. Então a semente representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem, porque caiu no caminho. Então o que acontece? O maligno vem, arrebata a semente que foi plantada em seu coração. Preste atenção. Quantos de vocês têm um caderninho e uma caneta? Levanta para mim. Obrigada. Você é obediente. Para que você entenda, você precisa anotar.
Se você estudar, você vai pegar. Se você não estudar, me desculpa, não vai entrar. Todas as vezes que você vier à igreja, traga um caderno, caneta. Maybe you can type. Talvez você pode digitar, mas por favor, faça isso. We are receiving this. Porque a gente está recebendo uma semente. I have a question to you. E aí a pergunta é, o que é a semente? What is the seed? Então o que é a semente? O reino. About A mensagem sobre o reino. the seed is the message A about mensagem sobre o reino. the seed. Foi o que Jesus disse. It's not the seed is not the message about religion. A semente não é uma religião, mas é sobre o reino. Happens after, O que acontece right after the sower sows. depois que a semente é semeada sobre o reino? O que acontece? What happens as soon as the sower? À medida que a semente é semeada, o que acontece? Satan comes. Satanás vem rapidinho. Satan himself. I told you why. Sometimes you are sitting Por que você às vezes está sentado e está aí com sono? because Satan say, Porque Satanás ele quer. "Steal the seed." Eu vou roubar a semente do coração dele. Because you are going to be a danger for the enemy. Porque você será um perigo para o inimigo se você entender os seus direitos como um cidadão do reino. When you understand, Quando você entende, você está recebendo as leis, os direitos do reino. Quando você receber, Satan say, ai Satanás, sabe, eu estou em perigo. "This is why É por isso que ele to make tenta. you sleepy." Ele quer que você fique adormecido, distraído. He's going to go home. Ele vai para casa do jeito que ele chegou aqui. Aleluia. Satanás vai falar aleluia. Yes! Yes. This is Jesus teaching. É o que Jesus ensinou. As the pastor is Assim o pastor joga semente. Não, don't receive it. não receba. Don't believe. Não creia. You believe I am Se você acreditar, eu estou em perigo. You need to receive this. Você precisa receber a semente do Senhor com alegria, coração humilde. For me. E dizer, esse é para mim, eu recebo, eu sou cidadão dos céus, eu sou filho de Deus. For me. Cura é para mim, todos os meus direitos, as bênçãos são para mim. Has good plan. Deus tem bons planos para minha vida. Eu creio que os planos de Deus para minha vida, When you believe, quando você crê e recebe, Satan, aí Satanás fala, eu estou em perigo agora. Eu estou em perigo agora. I am throwing a lot of seeds. Eu estou semeando um monte de sementes. Sorry, a lot of Eu estou semeando várias sementes. sad news is Mas a tristeza, uma coisa mais triste, somente 25% vai aceitar essa semente. this is the sad news for Esse é o triste da minha... Ah, Senhor, eu fico muito triste. Porque é tão pouca gente. you. Said why? E Jesus falou por quê? Percent Sabe por que só 25%? hearts. Porque os corações estão duros. Não estão abertos para receber. They are not connected to Eles não estão conectados na autoridade de Deus. Porque não estão conectados. the oil. O óleo não é derramado. E você vai continuar sendo uma pessoa religiosa. Porque você não sabe os direitos que você tem como cidadão dos céus. Quando você entender isso, uau! Jesus said, when Jesus diz que quando a palavra de Deus entra no nosso coração e a semente encontra um coração com boa terra, um coração quebrantado, isso começa a germinar instantly, the seeds start e aí growing. as sementes crescem Listen to the message. à medida que você ouve a Is your palavra. heart open to the Se o Lord? seu coração está aberto ao Senhor, Inside
Senhor, você pode dizer isso, essa semente está crescendo dentro de mim. Você tem que vir para a igreja com o coração como um solo úmido, cheio de água, pronto para receber a semente. E aí ela vai germinar, vai produzir. Uma pergunta. Quais são as evidências que a mensagem entrou no seu coração? Quais são as evidências que a semente entrou no seu coração? Quais são as evidências que entrou? Frutos. Só tem uma evidência que você realmente recebeu a palavra do reino. Se a semente produzir frutos. Só isso. Porque todas as pessoas que receberam, umas não teve fruto, o terceiro, somente um frutificou. E pelos frutos, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, Jesus disse. Se você tem que ficar pregando, brigando para as pessoas acreditarem em você, isso é religião. Eu sei o que eu estou pregando, porque eu já trouxe muitas pessoas para o Senhor. Muitas pessoas já nasceram de novo. E poucos, a maioria deles eu falei pouco. Eu só contei meu testemunho e mostrei frutos. Eles falaram: posso ir na igreja com você? Eu vou pensar no seu caso. É claro que você é mais que bem-vindo. Os frutos na sua vida é a evidência que você entendeu a mensagem do reino. Diga para a pessoa do seu lado: os frutos é a evidência que você entendeu a mensagem do reino. Pastor, então o que é o reino? Eu estou indo devagar. Semana que vem eu vou explicar melhor para vocês o que é o reino. Mas eu quero te dar só alguns pontos hoje. O que é o reino? Primeiro, não pense que reino é... Não, por favor, não pense de maneira religiosa. O que é um reino, então? Eu não estou falando de igreja. O que é reino? Se eu pergunto para você e diga para mim, o que é um reino? Quais são as características então de um reino? Todo reino tem uma característica, tem essas características que eu vou dizer. Não estou falando de igreja, não estou falando de religião, porque a gente tem uma religião, uma mente religiosa que está destruindo as pessoas e o evangelho não tem sido pregado. Então, um reino consiste em quê? Um rei que é soberano. Não estou falando de religião. Então, um rei que é soberano. Segundo, todo reino tem um território. O que o reino precisa? De um território. Todo reino é como se fosse um país. Todo reino é um país, certo? E tem um reino. O rei que reina soberano. Não tem parlamento. Num reino não tem parlamento. O que o rei fala, todo mundo obedece. Não pensa como no reino da Inglaterra, que todo mundo fala, o parlamento fala,
Prime Minister O said, primeiro-ministro fala outra coisa. I'm talking about kingdom. Eu estou falando reino, monarquia. Number 3, 3. a kingdom Num reino must have citizens. tem cidadãos, Okay? Not religious people. não é pessoas religiosas. Need what? Citizens. Precisa de cidadãos. Doesn't matter. Não importa. If you are citizen of Ireland, Se você é cidadão da Irlanda, who are you? não importa que religião você. Muslim? Você pode ser Any religion. muçulmano, budista, Fill out the requirements. mas se você You are citizen. cumpre todos os requerimentos, você é cidadão. Need a citizens. Então precisa de cidadãos que entendem o reino, Not religious. mas não são religiosos. Kingdom don't need religion. O reino não precisa de religiosos. Tem muita religião. 4. Número 4. Kingdom has constitution O reino tem uma constituição and laws. e leis. Every kingdom has Todo reino tem constituição what? e leis. Kingdom of God also you know. O reino de Deus você já sabe, você consegue entender. Our laws. Just to give Nossa lei é a Bíblia. sometimes I need to draw for someone. Para alguns eu preciso desenhar para eles que entendam. Every kingdom Todo reino have a deve government. ter um governador. Every kingdom needs Tem que ter um governo e administração. Okay? Every kingdom. Todo reino tem. Is God calling someone? Deus está chamando alguém? O celular vibrou. Every kingdom must have Então, government and todo reino deve ser governado e administrado, has dominion. que opera e tem domínio sobre o território. And also, sometimes not only the king. É não somente o rei. Say, I obey just the king. Algumas pessoas às vezes falam assim, eu só obedeço o rei. No, Não, queridos. that man Aquele homem que não era said, I know how to um crente, ele sabia como funcionava. why sometimes things doesn't work. E é por isso que às vezes não funciona. Porque a gente precisa andar debaixo do rei e dos administradores. Número 6. É muito importante. Todo reino tem privilégios. Oh, that means Que significa citizens have rights. cidadãos têm direitos no reino. And many people, they don't know their rights. E muitos não conhecem seus direitos. His father is teaching his right. You have the right. Você tem direitos. Ah, não. Talvez um dia eu vou ter. More about that. Mas depois eu vou explicar melhor nas próximas palavras. There's one army. Todo reino tem um exército. Army Um exército protects, que protege os cidadãos. and we are under kingdom. E a gente está debaixo de um reino. E a gente tem um exército celestial. They are doing nothing. E às vezes eles não estão fazendo nada. Porque os crentes não oram mais. E o exército de Deus tá ali falando, estamos esperando por vocês. But no connection. Mas não existe conexão. The greatest message delivered A by grande mensagem dada por Jesus foi sobre o reino dos céus, o reino de Deus. the only message that Jesus Foi a única mensagem que ele pregou else was e included. tudo está incluído no reino. That means that man needs a new government. Os homens precisam de um novo governo. Needs a new government. O homem precisa de um novo governo. Look to all the governments in Se the world. você olhar para os governos do mundo todo, The world. pensa We neles. see they Vemos, cannot fully protect their eles não conseguem proteger os cidadãos deles completamente. Você vai ver terroristas citizens. atacando os cidadãos. They're not working. Não funciona. You're going to see the Você government está vendo o governo caindo aos pedaços.
E você vê que a economia está caindo também. Don't know what to E o governo não sabe o que fazer. and the goal of God E o alvo de Deus is to extend His heavenly kingdom on earth. é o desejo que ele tenha de estender o reino celestial dele aqui nessa terra. To extend His Ele quer estender o reino dele aqui na terra, assim como é nos céus. but unfortunately, Mas infelizmente, muitos cristãos, I'm going to repeat it, eu vou repetir, eles não têm uma visão do reino. and because they don't have a vision, Porque eles não têm essa visão, they are not bearing fruit. eles não estão dando frutos. But I'm going to finish with this E eu verse. quero terminar com esse texto, Mateus 6:33. Let's read all together. But Vamos ler todos juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. seek first what? Então, busque primeiro o quê? O reino. This is the point. Esse é o ponto. I can see people seeking Eu vejo pessoas seguindo seu próprio reino, sua família, seus negócios. but what God said for Mas o que Jesus falou? O que o Senhor falou? Busque primeiro o quê? O reino. and everything else E tudo será, todos os benefícios yours. serão adicionados. Eles são seus. You don't need to go after. Você não precisa ir atrás. It's your right. Seus direitos. You are a citizen. Se você é cidadão do reino. Seek first. Busque primeiro. Do you know what seek first? Você sabe o que é isso? Buscar primeiro. Priority. É dar prioridade. I want to ask you, Quero te perguntar. is the kingdom of God priority? O reino dos céus é prioridade na sua vida? Uhum. First, what is the kingdom? Então, o que é o reino? Is the kingdom of God priority? Ele é prioridade realmente na sua vida? Ele é primeiro? Don't laugh. Não ria. It's not to laugh, it's to cry. Isso é uma razão para a gente chorar. É motivo de choro. É uma vergonha. Sometimes Muitas vezes, the kingdom of God is o reino de Deus é o segundo, terceiro, quarto. say that is the first. Mas não diga para mim que é o primeiro. We need to have this understanding. A gente precisa ter esse entendimento. What is to seek the kingdom? O que é buscar o reino? Is to pursue. É perseguir. Pursue. What means to pursue? O que significa perseguir? Means that you're not going to Significa que você não vai aparecer lá de vez em quando. You have to pay a price. Você tem que pagar um preço. It's not going to just come to you. Oh, you're going to receive all these secrets of the Ah, vai receber todos os segredos. Não. to seek. Buscar To significa estudar. seek means to study. How you're going to know? Como você vai saber se você não estuda? Are you receiving? Você tem recebido? What Isso- I'm giving to you is O que eu estou te dando, what the meaning of seek in Greek. sabe o que significa buscar no grego? Significa perseguir, estudar. Third, Terceiro, means to explore. explorar. We need to explore. Você precisa explorar. Or when you go seeking of something, Quando você está procurando algo, you're exploring. você está explorando. Learn everything about the government of God. Aprenda sobre o que é o governo de Deus. Explore a legislação de Deus. Explore Him, Explore a cultura do reino. its laws, As leis,
e os relacionamentos do reino. Number 4. Ponto 4. Buscar significa entender. Devil's greatest fear. O maior medo do diabo é o número 4. This is the great fear of the devil. Ele é o que o Satanás mais teme. Because you can pursue it. Que você pode You can perseguir, estudar, explorar, understand it. mas enquanto você não entender, Because without understanding, porque sem entendimento você não vai receber nada. those who receive the seed but don't understand. Aqueles que que receberam semente, mas não entenderam, não receberam nada. Foi o que Jesus disse. Não produziram frutos nenhum. Why? Por quê? Porque não teve entendimento. É simples. É equação simples. Nothing is yours Nada será seu until you understand. até que você entenda. Let's stand up. Vamos levantar. E não se mexa, por favor. Because this is the most important. Porque essa é a parte mais importante do culto. Nothing is yours Nada será seu until you até que você understand it. entenda. You have to understand. Você precisa entender. You need to receive revelation. Você precisa ter revelação. Number 5. Número 5. Means to learn. Buscar significa aprender. To learn. You have to learn Você tem que aprender secrets. os segredos do reino. Don't be lazy. You have to learn. Não seja preguiçoso. Number 6. Número 6. To consider. Significa considerar. To ponder. To think about. Refletir, pensar, meditar. You can't just become. Você não pode simplesmente pegar o aprendizado sobre o reino uma vez por semana. Come here. Tem pessoas que vêm aqui uma vez por semana. I know all the secrets. Eu sei todos os segredos do reino. To consider. Você precisa considerar. Pursue the kingdom first. Busque o reino de Deus. Estude primeiro o reino. Explore Explore the kingdom. o reino. Understand Entenda primeiro o reino. God. Learn Aprenda sobre o reino de Deus. Considere o reino de Deus. Deseje conhecer o reino. Em tudo everything else you need. que você precisa Wow. virá a você. Aqui. Eu estou te entregando uma chave. Many people they are seeking As pessoas estão procurando trabalho, dinheiro, família. E Deus falando, acorda. Seek first. Busque primeiro. Seek first what is first. Busque primeiro o que é primeiro. Seek first what. Busque primeiro o que é primeiro. Feche os seus